Olá, meu povo, filhos queridos do Eterno Pai Shalom. Eu tenho a grata satisfação de mais uma vez estar com vocês, para que juntos oremos, juntos exaltemos ao Senhor e juntos meditemos numa porção da Sagrada Escritura. E hoje eu vou trazer para você uma meditação de um texto que eu tive dúvidas quanto a ele, tive interrogações por muitos anos, na verdade, até anteontem. Até anteontem. Olha só, final de fevereiro de 2022. Há muitos anos, eu gostaria de ter entendido algo que o Senhor me mostrou. E eu quero compartilhar com você num texto muito conhecido que eu já li muitas vezes aqui, que é o texto que fala da experiência entre o Yeshua e o jovem rico. Mas vamos falar com o Senhor primeiro. Querido Pai, nós nos alegramos diante de Ti. Pai, esse momento ele é grandioso para mim. O meu estado de alma sempre muda para melhor quando eu tomo tempo para esta atividade. Obrigada, Pai. Eu sei que foi o Senhor que mandou fazer este trabalho. E eu quero que ele seja de edificação para muitas pessoas. Que essas pessoas que estão me ouvindo hoje, elas sejam edificadas. E se assim for, que elas compartilhem para que outros sejam edificados. Não é a minha palavra, Pai, é a tua. E a tua palavra, ela nos dá vida, ela nos muda, ela nos transforma. Portanto, nós queremos a tua palavra. Nos ajude a fazer essa meditação hoje, à luz do Espírito Santo, sob a orientação do teu Espírito, para que nada seja do entendimento ser humano, que nada seja a interpretação do ser humano, mas a revelação do Espírito Santo, Pai. E que a palavra fique gravada no nosso coração. Nos ajude a comer essa semente e permitir que ela frutifique em nós. Guarde essas pessoas que me ouvem, Pai, no nome do Senhor. Amém. Então, abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 19. Nós vamos ler o verso 21. Vamos lá. Mateus 19, 21. Disse-lhe Yeshua: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o mancebo, ouvindo esta palavra, retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. Então você conhece bem a história, sabe que um jovem foi correndo ao Senhor e disse: mestre, o que eu faço para ser salvo, para ter a vida eterna, chamando-o de bom mestre? E o Senhor disse assim: guarda os mandamentos. Então ele pergunta quais, e o Senhor fala: olha, não adulterarás, não matarás, não dirás falso testemunho e outros mais. Ele falou: mestre, mas isso tudo eu já tenho guardado desde a minha meninice. Lembra da mensagem que eu falei da meninice? Então tá, esse jovem foi ao Senhor querendo conseguir a vida eterna. Ele estava muito bem, era muito rico. Você viu aqui que, diante da fala do Senhor, ele estava muito triste, porque ele possuía muitas propriedades. Então, era um jovem, assim, realizado, em parte, economicamente realizado, socialmente também, porque era um homem muito bom de lidar, né? Um jovem precioso. Mas ele era incompleto na questão salvação.
Ele não tinha segurança de ser salvo, de ir para o céu um dia, apesar da sua grande qualidade de vida. Esse era um homem de qualidade de vida. E então tá. O problema que ele traz diante do Senhor é com relação à vida eterna. E aí o Senhor manda ele guardar os mandamentos e tal. Aí ele diz que já guardava, já fazia parte da vida dele como um bom judeu. E então o Senhor fala para ele, ó, se você quer ser assim, realizado mesmo, se você quer ser perfeito mesmo, então ainda te falta uma coisa. Você está indo muito bem, você é um bom homem, mas te falta uma coisa. E o que é, Senhor, que falta? Vai lá, vende tudo que você tem. Esse homem não esperava isso mais de jeito nenhum, né? Vende tudo que você tem, reparte lá com os pobres. Não traz para cá para fazer crescer o meu ministério, não. Você mesmo distribui lá, vem só você. Só quero você. E você terá um tesouro no céu. Agora eu vou pular alguns versículos e eu quero que você leia comigo o verso 27. Então, grava aí. A proposta do Senhor é que o jovem abrisse mão de tudo. Não porque isso é necessário para ter salvação. Não, a salvação não é comprada. Ela foi comprada pelo Senhor, mas a nós ela é dada. Então o Senhor queria que ele abrisse mão de tudo. Vamos então aqui ver o que o apóstolo Pedro falou. Então Pedro, tomando a palavra, disse ao Senhor: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? Então veja bem, Pedro ouve o Senhor falar para o jovem lá desfazer de tudo que tinha, repartir com os outros, ou seja, ficar sem nada, não deixa nada, nenhum bem para você não se preocupar. Vem com o coração todo para cá. Seu coração agora vai ficar aqui. Vamos caminhar junto, me siga, vai me seguindo e vai fazendo o que eu estou fazendo. Aí Pedro vai e fala para o Senhor: Senhor, nós fizemos isso. Nós quem? Pedro e os amigos. Pedro e mais os 11. Ele disse: nós deixamos tudo. O que Pedro deixou? Pedro tinha uma sociedade, ele, o irmão, e outros 2 irmãos, que eram Tiago e João, os filhos de Zebedeu. E o próprio Zebedeu, o pai de Tiago e João, trabalhava com eles. Então eles tinham lá eles pescavam e eles comercializavam esses peixes. Não vamos dizer que eram ricos, porque eles mesmos que pescavam, né? Eles não tinham funcionários trabalhando para eles. Eles mesmos iam para o mar pegar os peixes. Então Pedro faz essa pergunta: Senhor, nós deixamos, ou seja, essa profissão de sobrevivência foi deixada. Deixaram família, deixaram tudo. Não significa que Pedro deixou sua esposa, que não voltasse em casa. Não significa isso. Mas significa que família não impedia ele de ir onde quer que o mestre fosse. Ele ia, porque era prioridade. E os outros também deixaram suas famílias, seus pais, seus irmãos. Então ele pergunta: Senhor, no nosso caso, nós vamos receber o quê? O que nós ganhamos com isso? E o Senhor então disse para ele: Pedro, em verdade, eu vos digo, não para Pedro, né, para todos eles, que vós que me seguistes, quando na regeneração, ou seja, no fechamento, no final, quando já estiver no céu,
o Filho do Homem há de se assentar no trono da sua glória. E vós vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Aqui que está o impasse. Por quê? Porque o Senhor diz que aquele que renunciar a tudo vai ter tudo isso. Mas nós não vimos isso acontecer na vida desses daqui, do Pedro e dos amigos. Isso não aconteceu com eles. Eles não tiveram esse retorno. Eles não ganharam casas, terras, campos, porque renunciaram, porque seguiram o Senhor. Não, eles não tiveram. Então, isso ficou para nós como um impasse. Ouvi até um pregador uma vez dizer que nós entendemos errado isso, porque o Senhor não está falando de coisas daqui dessa terra, Ele está falando de coisas lá do céu, de coisas espirituais, porque nós não vimos acontecer na vida dos apóstolos o recebimento de bens materiais porque renunciaram. E não vimos mesmo. Mas, olha, deixa eu repetir. Anteontem eu fui entender isso aqui. Eu fico triste com a gente porque que cegueira é essa que a coisa está tão clara e a gente não vê. O entendimento que nós precisamos está no verso 28. Verso 28 e 29 também. Esse verso 28 não tem no livro de Lucas nem de Marcos. Você pode conferir lá. Esta mesma passagem ela está escrita em Marcos 10, de 17 a 31, e Lucas 18, de 18 a 30. Mas o verso 28 não está nem em Lucas, nem em Marcos. Só está aqui em Mateus. Eu nunca reparei isso. Isso nunca fez diferença para mim. Até anteontem. Aí aqui o Senhor me fez entender. Pedro pergunta então, Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. O que nós vamos receber? Aí o Senhor fala para eles, vós que me seguiste, vocês 12 aqui, lá na época da regeneração, o Filho do Homem, ele vai se assentar no trono da sua glória. Isso aqui já me chamou atenção também. Que o Senhor vai se assentar na regeneração. Aí ele está falando da regeneração dele ou de todo mundo? Porque se for de todo mundo, ele ainda não se assentou. Então ele fala da regeneração dele, porque ele está sentado já. E ele disse que ele se assentaria no trono da sua glória e os 12 apóstolos, exceto Judas, tem mais o substituto lá, Matias. Os 12 apóstolos também vão sentar em 12 tronos para julgar as tribos de Israel. Prestou atenção a isso? Isso é importante demais. E aí ele continua, e todo aquele que tiver deixado casas ou irmãos, isso aqui já não entra os apóstolos, aqui o Senhor já está falando de outras pessoas. Então, os discípulos não podiam receber o que está no verso 28, que é assentar sobre tronos para julgar as tribos de Israel, e também receber os presentes, os galardões do 29. É isso que a gente precisa entender.
Nós não somos galardoados duas vezes pelo mesmo motivo. Nós precisamos aprender isso. Então já tem o galardão dos 12 apóstolos. Qual o galardão deles? Eles vão julgar as 12 tribos de Israel. Esse julgar aí não se trata, claro, se todo mundo está no céu, então não se trata de bom, ruim, certo, errado. Não, não é julgar nesse sentido. É julgar a distribuição de galardões, de acordo com o que cada um fez, vai receber galardão. Já está no céu, então não tem mais valor falar do que errou. Vamos falar do que acertou. Então eles vão fazer esse julgamento. Olha a responsabilidade dos apóstolos. Olha que privilégio grandioso para eles. Viveram aquela vida sofrida lá, mas olha o que tem para eles no céu. Agora, as demais pessoas que renunciarem tudo, primeiro precisa renunciar. Precisa mostrar e renunciar por causa do Senhor. Não é renunciar porque está me dando trabalho, porque eu estou cansado de. Não. Renunciar, mesmo que tudo esteja bem, mas por causa do amor ao Senhor. Por dar prioridade ao Senhor e os seus propósitos, aí renuncia. Entendeu? É dessa pessoa que está falando no verso 29. E aí a esse que deixou família, que deixou casa, que deixou campos, a esse que renunciou tudo por causa do amor que tem ao Senhor e viu que o Senhor era melhor que tudo, como os discípulos lá na época da pescaria, da pesca maravilhosa, deixaram os peixes tudo para lá e seguiram o que fez o milagre da multiplicação dos peixes, porque era melhor. Então, quem fizer esse gesto vai ter de volta aquilo que renunciou. Renunciou casas, vai ter 100% de retorno. Renunciou campos, vai ter 100%. Renunciou irmãos, vai ter outros irmãos, outras irmãs, outros pais, outros filhos, assim na família do Senhor. Vai ter o retorno. Vai ser recompensado. Então, um pregador, repetindo aí, ele disse que isso aqui se tratava só de coisas espirituais, que isso aqui ia acontecer no céu. Não, é aqui na terra. Porque no céu você não vai receber campo, você não vai receber casas. Aliás, gente, aproveitando aí a oportunidade, eu não sei de onde é que nós tiramos a ideia de que tem mansões no céu. É um tal de falar da nossa mansão, a minha mansão celestial, a minha mansão. Lá em João 14 fala que na casa do meu pai há muitas moradas. Parece que fica claro que há uma casa só com muitos quartos, não é isso não? Eu acho que a gente tem que pensar melhor sobre isso e tirar essa ideia falsa de que nós vamos, né, herdar mansões. Olha a minha mansão, aí eu começo a imaginar como é a minha mansão. Né? Na casa de meu pai há muitas moradas. Na casa de meu pai. Não é na casa de meu pai. Há muitas moradas. É uma grande casa que cabe todos os que para lá forem. Mas voltando aqui, então, o Senhor está falando de recompensa para essa terra. Será recompensado aquele que priorizar o reino. Buscou primeiro o reino do Senhor,
Vai ter a recompensa, vai ter o galardão aqui na terra. Agora, em se tratando dos apóstolos do Senhor, que não puderam em momento algum ter esse tipo de coisa, até porque eles não renunciaram casas nem campos, então eles não iam ter isso de retorno, porque se tem de retorno aquilo que se renunciou. Então não era o caso deles. E eles não podiam ganhar isso, casas, campos, porque eles não podiam se dedicar a isso, eles não podiam piscar os olhos lá da obra que estavam na obra em que estavam realizando. Eles tinham que estar com todos os sentidos concentrados na obra que eles faziam, de curar, de libertar, de pregar o evangelho. E tudo o que o evangelho diz para fazer. Tudo que é toda a obra do reino. E a proposta do Senhor foi para esse jovem que não era um apóstolo, mas o Senhor queria que ele avançasse mais que os outros. O Senhor queria que ele fosse um discípulo, sim, dele. O Senhor não queria esse homem crendo nele, porque ele já cria. Ele foi ali porque creu. Mas ele não queria que esse jovem cresce nele e ficasse crendo lá em outra cidade, em Jerusalém, enquanto o Senhor estava em outras cidades. O Senhor queria esse jovem junto com ele, andando como todos os outros apóstolos. E o Senhor queria que esse jovem não tivesse, para esse jovem, renunciando tudo, embora renunciando propriedades, ele não teria as propriedades de volta. O Senhor queria que ele trocasse tudo por um tesouro no céu. Aí é no céu. O Senhor não disse para ele abrir mão de tudo que ele ia ter o retorno depois. Não. Aqui na terra, não. O Senhor queria que ele tivesse um tesouro no céu. Estilo o tesouro dos apóstolos. Qual era o tesouro dos apóstolos? Qual era? Não, qual é? Exercer a função de governo. Cada um governando sobre uma tribo de Israel. Coroados, assentados no trono. 12 tronos para 12 apóstolos, que julgarão 12 tribos. Aleluia! Esse é o tesouro dos apóstolos. Então, como eles teriam esse tesouro diferenciado, como eles terão esse tesouro diferenciado no céu, eles não poderiam ter esse retorno aqui na terra. Por quê? Porque eu já te falei que não se recebe 2 galardões pelo mesmo ato, pela mesma postura. Se eles serão galardoados lá, eles não podem ser aqui. Se eles forem galardoados aqui, eles não serão lá. Eles não terão esse tesouro aí no céu, não serão, não estarão reinando junto com o Senhor, julgando as tribos de Israel. Assentados ali nos seus tronos. E por que eu estou falando que uma pessoa só é galardoada uma vez? Vamos agora, então, para o Sermão do Monte. Onde está isso? Mateus 6. Mateus 6. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus.
Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então, veja bem, todo ato de bondade nossa é visto pelo Senhor e recompensado. Mas ele está dizendo aqui que aqueles que fazem as suas caridades, as suas doações, com o fim, com a motivação de serem vistos pelos homens, para que os homens falem: olha como que fulano é bom, olha que coração grandioso fulano tem, olha que bondade. O Senhor falou: olha, se alguém fizer uma obra com essa motivação, com esse desejo, e o louvor vir, o elogio vir, então essa pessoa já recebeu o galardão aqui, não vai receber no céu, não terá recompensa pela esmola que deu, não. Pela cesta básica que doou, pelo cobertor que doou, não terá, porque já teve aqui, já foi elogiado aqui, já foi condecorado aqui, já foi consolado aqui, já teve retorno aqui, então o Senhor não dará outro retorno. Escute bem. Quer outro exemplo? Verso 5 agora de Mateus 6. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. De novo, o Senhor falando essa frase. Então, outro grupo de pessoas que já recebem o galardão aqui e não receberão no céu por causa de terem orado, são aqueles que oram com motivação de serem vistos pelos homens. Sabe, tem lá no íntimo assim aquele desejo de que filma aí, filma aí, filma aí, filma aí. Vamos passar as imagens. Ai, eu quero que vejam, me vejam orando, né? Ai, olha só quanto que eu sou fervorosa, fervoroso. Olha quanto que eu dedico tempo à oração. Olha onde eu estou orando. Olha, meu sacrifício. Se alguém orar com essa motivação, o Senhor já disse assim. E aí o elogio vem, o louvor vem, e as pessoas reconhecem: nossa, fulano ora muito, hein? Gente, eu falei nossa aqui, eu não gosto de usar essa terminologia, eu não uso escapulio aqui. Há alguns anos eu rompi com isso. Eu não falo esse negócio de nossa, não falo. E não vou falar. Mas voltando. Então, aquele que recebe o louvor do outro, fulano ora, hein? Fulano é uma pessoa de oração, fulano gasta tantas horas em oração. Não que a pessoa que ore não será elogiada pelo outro, às vezes vai ser, mas o que estraga é a motivação de quem ora. Se ora com esse intuito de ser visto pelos homens, elogiado, louvado, reconhecido o seu valor, e esse reconhecimento vem, esse louvor vem, então o galardão já foi recebido, o Senhor não precisa galardoar de novo. Então isso não vai valer nada lá para o céu. Porque já valeu para aqui, já foi recompensado para aqui. Outro exemplo, outro grupo de pessoas. E então, no caso da oração, o Senhor pede para orar no secreto, que ele vai recompensar. Outro grupo de pessoas, verso 16. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. De novo.
Então, aquele que jejua para mostrar o quanto é santo, aquele que quando jejua quer que a igreja reconheça o seu valor, a sua santidade, de tanta dedicação a jejum, que quer ser glorificado por essa atitude que toma, e ele for louvado, for admirado, for elogiado, já recebeu o galardão. Não receberá nenhum galardão, o Senhor não vai atender nenhuma oração porque jejuou, o Senhor não vai fazer nenhuma oração porque orou. Se foi elogiado aqui, se foi recompensado aqui e fez isso para ter esse tipo de recompensa, se fez para ter esse tipo de recompensa e teve, então já está tudo certo. Já foi resolvido, o propósito não era esse? Recebeu o propósito, então está tudo certo. Não precisa ter galardão do céu, presente do céu, reconhecimento do céu, porque não era essa a intenção. Tem um outro grupo de pessoas, e agora a gente vai para Lucas, capítulo 6. Lucas 6. Verso 20, levantando-se e levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. E bem-aventurados vós agora que tendes de fomes, enfim. Verso 22, bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem e quando vos separarem e vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Folgai nesse dia e exultai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu. Então aqui, tá, mas não é isso, eu quero outro grupo de pessoas. E eu li isso porque é o versículo que vem em seguida, o 24. Então, o Senhor está falando daqueles que passaram falta, que tiveram algumas necessidades, não foram assim, pessoas abastadas, né? Não foram pessoas assim que tinham muitas coisas, não foram pessoas que viveram sempre consoladas, que não tiveram dificuldades nessa vida aqui. E está falando dos ricos no verso 24. Mas ai de vós ricos. Quem são os ricos? São aqueles que vivem sem falta. Não tem falta de nada. Tudo é completo, tudo é bom, tudo é perfeito. E aí o Senhor disse assim: ai de vós que vivem nessa situação, porque já tendes a vossa consolação. Ou seja, vocês já receberam o galardão de vocês. Vocês não estão precisando de nada, vocês vivem completos na terra, cuidado. Por outro lado, ele diz: bem-aventurados aqueles que são aborrecidos, que são rejeitados, são injuriados, são mal falados por causa do nome do Senhor. Se alguém é injuriado, é rejeitado, é mal falado por causa do nome do Senhor, o Senhor falou assim: vocês, quando verem isso, vocês não fiquem perdendo tempo de chorar, de ficar triste, não. Vocês exultem, porque isso que é grande o vosso galardão no céu. Ou seja, vocês não receberam aqui a recompensa dos homens, os elogios dos homens, o louvor dos homens. Mas vocês vão receber lá, porque não receberam cá. Ninguém vai ser galardoado no céu e na terra pelo mesmo feito.
Mas também ninguém vai ficar sem um dos galardões por algo que tenha vivido. Em algum lugar a recompensa vem. E o que o Senhor quer é que nós tenhamos recompensa no céu, é que nós priorizemos os tesouros do céu. No verso 19 de Mateus 6, ele diz assim: não junteis tesouros na terra, onde são consumidos, né, por traça, por ferrugem, onde os ladrões roubam. Ele falou: juntai tesouros no céu. Então, para aquele jovem rico, o Senhor estava pregando o sermão do monte. Jovem, deixa esses tesouros aí, vem. Você vai ter um tesouro no céu. Qual tesouro que aquele jovem teria? Eu não sei. Mas o Senhor daria a ele uma posição de honra. Isso certamente. Isso continua acontecendo? Sim. Gente do nosso meio, antepassados, ou gente. Vai ter alguns dessa época, que vão receber esse tipo de tesouro lá no céu, como os apóstolos. Não vão julgar as tribos, porque já está completo, já fechou. Mas o reino tem muitas funções. Então, aqueles que renunciarem tudo por causa do Senhor e não receberem uma recompensa aqui, eles têm uma recompensa garantida lá. Eu espero que isso tenha trazido algum proveito para você. E eu quero então que você guarde que em Mateus capítulo 19, o verso 28, diz respeito ao galardão, ao tesouro dos apóstolos. Mas o verso 29, que fala de restituição de casas, irmãos, irmãs, mãe, pai, filho, mulher, campos, ele não diz respeito aos apóstolos. E há um outro grupo de pessoas, vão ter outras pessoas que terão presentes diferenciados no céu. E por isso não receberam aqui. Agora, esses que terão retorno aqui mesmo, mas se eles entregaram a vida ao Senhor e por causa do Senhor renunciaram tudo, mas por causa de ter renunciado, receberam 100 vezes mais, receberam de forma multiplicada aquilo que renunciaram, eles têm a vida eterna. Eles têm a vida eterna. Eles não têm esses tesouros diferenciados aí que os apóstolos vão ter e que o Senhor queria dar também para o jovem rico e para outros mais, mas eles terão a vida eterna, eles são salvos, eles renunciaram tudo pelo Senhor. E o Senhor teve o prazer de devolver a eles de forma multiplicada. Que o Senhor abençoe você tremendamente e que você continue amando a palavra, estudando a palavra, entendendo a palavra. Querido Pai, abençoa essa pessoa que me ouve e nos ajude a guardar essa palavra, nos ajude a priorizar o Senhor. Mesmo que tenhamos recompensas materiais aqui, nessa terra, que nós priorizemos o Senhor. E se alguns de nós, porque eu vejo que além dos apóstolos, o Senhor só fez esse convite para mais uma pessoa que foi o jovem rico, para nenhum mais. Então é um grupo pequeno de pessoas a quem o Senhor chama para dar um tesouro diferenciado. Então alguns que nós conhecemos passarão por isso.
E nós entendemos, Pai, que este foi o propósito do Senhor e foi planejado assim desde a fundação do mundo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Fique então na paz, na graça do Eterno e até o próximo áudio sob a permissão dele. Amém.